Bom dia. Vamos comentar um pouco sobre as principais figuras da independência do Brasil. Bom, a primeira figura, óbvio, né? Dom Pedro I, claro, foi ele que deu o grito da independência, sem ele não teria ocorrido a separação do Brasil. Ele também, por causa da figura dele, o Brasil ficou uno, ou pelo menos foi uma das razões pelo Brasil ter ficado uno e não ter se fragmentado em republiquetas, foi também por causa da figura dele, né? Porque se fosse depender da maçonaria vermelha, tanto aqui do Brasil como de Portugal, o Brasil teria se fragmentado em várias republiquetas. Então a figura de Dom Pedro I é central, obviamente, claro. É lógico que para comentar com ele precisamos aí de outro vídeo, então, mas que fique registrado que ele é a principal figura, acabou, tem uma certa historiografia aí que quer ressaltar outros e tal, colocar no meio que ele seria pau-mandado, então, mas não, isso daí não tem como. Aliás, pela própria psique dele, para a ordem dos acontecimentos, realmente ele que foi o principal nome e ponto final. A dona Leopoldina, né, futura imperatriz, estamos falando aqui um pouco antes da independência, né, ela também teve a sua articulação, tem um movimento, historiografia de forma errada, dizendo que ela teria assinado a independência do Brasil. Não é verdade. Quando Dom Pedro estava em São Paulo, ela estava no Rio de Janeiro, mas agindo em nome do marido, ela era regente, então está exagerado. Já comentei no outro vídeo sobre a figura dela. Depois nós temos, claro, Dom João VI, que falou para o filho, antes que algum aventureiro lidere o processo da independência, lidere você, se referindo a Dom Pedro I. Então ele teve uma visão correta das coisas. Percebeu que o movimento de independência era inevitável e que antes outros aventureiros, pessoas com ideias piores, dominassem, que ele, Dom Pedro I, dominasse o processo. Perfeita análise. Felizmente, lá em Portugal, ele ficou cativo das cortes. Ele foi uma figura que meio desprezada pela historiografia, mas na realidade, naquele contexto, ele, em vários momentos, ele acabou agindo bem, morreu envenenado, se posicionou contra o liberalismo, então foi uma figura correta naqueles tempos ali, mas também merece outro vídeo para comentar em mais detalhes. A esposa dele, Carlota Joaquina, de péssima fama, né, conhecida como a Megera de Queluz, o palácio lá de Portugal onde eles moravam, não era longe de ser boba, tentou fazer uma articulação pretendendo a união do Brasil com a Bacia do Prata, e a Argentina. E, inclusive, tinha simpatizantes do Brasil lá em Buenos Aires, por causa do comércio intenso que havia com o Brasil, com aquela região. Muitos eram ligados a contrabando e outras práticas comerciais que eram proibidas pelo Império Espanhol, mas havia muita conexão, de modo que algumas figuras lá na região de Buenos Aires quiseram ou pensaram numa união com o Brasil. Ela tentou articular isso porque a família dela estava cativa de Napoleão, né? Ela era filha do rei da Espanha, então ela estava cativa lá do Napoleão, então ela tentou articular como sendo uma futura rainha desses países aqui da América Espanhola. Não conseguiu, claro, mas tentou fazer essa articulação. E a outra figura, a figura mais exaltada, claro, do processo da independência, é o José Bonifácio, que ditou de fama imerecida, tá? A bola dele foi levantada demais nos últimos tempos. Também eu precisaria de outro vídeo para comentar, mas já adianto, uma figura totalmente exagerada, quiseram fazer dele um founding father brasileiro, etc. Fazer o quê? O mundo é feito de construção, na historiografia, boa parte dela é feita com a construção de falsos mitos, né? E ele é um deles. E tem outras figuras aqui esquecidas que também tiveram um papel importante. A participação de padres no processo da independência é totalmente ignorado, ou quase totalmente ignorado. Houve uma intensa articulação com membros da igreja nesse processo de independência, e o principal nome dele foi o Frei Sampaio.
Então o Frei Sampaio então articulou a independência, ficou ali, teve papel e importância no episódio do Fico, ele tinha contatos com a Imperatriz Leopoldinense, ele circulava entre a maçonaria do grupo do Gonçalves Ledo e do grupo mais moderado, então ele teve um papel de articulação muito importante, o Frei Sampaio, um papel que hoje é ignorado. Aliás, o Gonçalves Ledo, também outra figura também importante, líder da facção, né, mais vermelha da maçonaria, já comentada por mim em outro vídeo, então também é outra figura desse contexto. E é lógico, vai ter outros membros da maçonaria aí que vão ter ações importantes, mas acho que esses aqui são os principais nomes. Porém, alguns outros nomes lá em Portugal, brasileiros que foram para lá, também foram importantes, como, por exemplo, Moniz Tavares, Cipriano Barata e Araújo Lima, e também o primeiro deles lutou contra o envio de tropas para Pernambuco, e eles articulavam então a independência do Brasil, tentando fazer o contraponto às cortes portuguesas. E aí, em relação às cortes, eu sou adepto da tese de que talvez a principal causadora, a principal causa formal, né, assim, principal causa da independência do Brasil teria sido a Revolução do Porto e o movimento liberal. Eles fizeram tantas demandas inexequíveis contra o Brasil que praticamente forçaram a independência do Brasil. Eu acredito que a Revolução do Porto talvez seja o principal fator que levou o Brasil a separar de Portugal. Foi o movimento liberal, principalmente na sua faceta mais radical, que quis fragmentar o Brasil, que levou à ruptura. Então os líderes desse movimento têm lá sua participação importante, ainda que talvez eles ou não tenham pensado nisso ou tenham escondido seus propósitos de querer a separação do Brasil. Teve deputado português lá que queria, não estava mais ligando para o Brasil, e até falou que se o Brasil quisesse separar, podia separar, mas os movimentos liberais de Portugal foram realmente decisivos para a nossa independência. Então, temos que comentar do principal líder do movimento liberal, que foi o Manuel Fernandes Tomás, né? E ele, junto com os outros três, Silva Carvalho, Ferreira Viana e Ferreira Borges, foram os líderes, né, desse ímpeto inicial liberal, liderados pelo Sinédrio, que depois gerou a Revolução do Porto. Depois assumiram uma junta governativa de Portugal, convocaram as cortes, que seria melhor dizendo, uma assembleia constituinte, e aí então começaram a deliberar e pensar em um Portugal liberal, em um Portugal distante da monarquia absolutista, Portugal constitucionalista, um Portugal regido por códigos e não mais por tradições e pelas ordenações reais. E essas disposições liberais levaram à ruptura com o Brasil, porque fizeram exigências descabidas, querendo fazer o Brasil retroceder de Reino Unido para um status anterior de Estado do Brasil. Termo, às vezes é usado errado o termo recolonizar, né? É muito usado isso, mas é um termo altamente contestável, né? Bom, então fazendo retroceder ao nível anterior de Reino Unido para Estado do Brasil, e também aquela decisão que foi definitiva para a separação do Brasil, que foi administrar aqui nossas terras de modo fragmentado e não de modo uno, conforme tinha sido a tradição dos tempos do Estado do Brasil. Lógico, teve o Estado do Maranhão também, mas foi um episódio passageiro e o Brasil era administrado de modo uno. E essa visão de fragmentação promovida pelo movimento liberal foi decisivo. Então nós temos que pensar, sim, que a independência do Brasil também foi articulada indiretamente lá em Portugal, e o movimento liberal tem lá sua parcela de culpa nesse processo. Bom, eu vou lançar um curso futuramente, né? E aí esse e outros episódios serão, claro, abordados com mais profundidade, porque num vídeo de 10, 15 minutos não dá para comentar tudo. Isso aqui é apenas um vídeo introdutório.
Bom, nos dias 6, 7 e 8 de junho vou trazer para vocês 3 aulas exclusivas sobre a história do Brasil e independência, né? Aproveitando os 200 anos, né? Na aula 1 conversaremos sobre o que é ensinado de errado sobre esse tema. Na aula 2 vou falar sobre a versão da história que mais se aproxima com a realidade, que é mostrada pelos livros, né? Sempre. No terceiro dia, no dia 8, né, farei uma aula em conjunto com o professor André Mello, da editora Floss Carmelli, no canal do Floss Carmelli, onde vamos fazer um apanhado geral e vou fazer 2 anúncios. O primeiro será o lançamento do meu livro, 1822, A Separação do Brasil. E o segundo será o lançamento de uma escola online, que será uma plataforma onde estarão disponíveis todos os cursos de história que lancei e que vou lançar. Então, vou centralizar tudo no mesmo espaço. Então, lá você vai ter acesso a tudo no mesmo lugar. E ainda vai contar com atualizações frequentes com novos conteúdos. Então, lembrando, esteja presente nas lives dos dias 6, 7 e 8 de junho. Te espero lá. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela atenção. Se você gostou dele, se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho e muito obrigado.